Olá, eu me chamo Jéssica, sou aluna do terceiro B de Agropecuária. Meu grupo ele é composto por eu, pela Cauane e pela Maria Cecília, e nós vamos falar sobre o corte e a mecanização na colheita florestal. Bom, nos últimos anos, o setor florestal no Brasil ele tem crescido e tem se desenvolvido muito, principalmente quando é falado de áreas ocupadas por florestas plantadas. Bom, para que a madeira de todas essas áreas de ocupação florestal chegue até as indústrias, algumas atividades são necessárias, e dentro dessas atividades a colheita. E uma das etapas da colheita é a etapa do corte, no qual nós vamos falar daqui a pouco. Devido às limitações de terreno, o grau de mecanização ele não é superior, porque muitas empresas elas possuem dificuldade em mecanizar as suas operações, onde a inclinação ultrapassa os 25 graus. E atualmente nós podemos observar que é mínima a discussão sobre a importância da atividade de mecanização na madeireira, né? A madeira ela é utilizada para energia, para construção civil e também para melhoria contínua da qualidade das operações de colheita da madeira. O custo da madeira em florestas plantadas no Brasil é 50% mais baixo do que nos países industrializados. E isso devido às excelentes condições de crescimento, mas também devido ao baixo custo e à disponibilidade de mão de obra. Bom, agora entrando na parte do corte, né? Essa etapa de corte, ela compreende as operações de derrubada, de desgalhamento e de processamento. Essa etapa ela inclui 3 métodos, sendo eles o manual, o semi-mecanizado e o mecanizado, certo? O método manual, ele consiste no uso de ferramentas básicas, sendo assim machado, foice, facão e outros nesse mesmo tipo. O método semi-mecanizado, ele utiliza máquinas manuais, ou seja, o motosserra. Lembrando que o motosserra, ele possui vantagens para a extração de madeira em terrenos declivosos, né, muito declivosos e com baixo custo de aquisição, mas ele necessita de um esforço físico e também apresenta alta periculosidade e baixo rendimento quando é comparado ao método de mecanizado, né? Agora falando do método mecanizado, ele consiste no uso de máquinas autropopélidas, certo? Essas máquinas, elas apresentam alto rendimento individual, uma maior ergonomia para o operador e ela tem a capacidade de trabalhar em turnos, né? Elas apresentam baixo custo e essas etapas de corte, elas apresentam os seguintes pontos: a análise dos fatores de influência, a demanda de madeira, um investimento e a periodicidade do corte e, por último, a oferta de terceiros. Agora, falando um pouco da preparação, a equipe de corte ela deve manter uma distância mínima equivalente a 2 vezes a altura das árvores dos outros trabalhadores, certo? Lembrando que a direção da queda ela deve ser determinada cuidadosamente e as ferramentas elas devem ser colocadas no sentido oposto, ou seja, atrás da árvore. Bom, em casos de árvores pequenas, né, depois de estabelecido a direção da queda e feito a limpeza da base ali da árvore, assim como as rotas de fuga, o abate da árvore ele se inicia com um corte de direcionamento. Esse corte ele deve penetrar em 1/5 a 1/4 do diâmetro da árvore e essa boca deve ter um ângulo de aproximadamente 45 graus. Lembrando que a dobradiça ela é necessária para poder guiar a árvore durante a queda. Eu sou a aluna Maria Cecília e vou falar um pouquinho sobre o sistema manual. Bom, no sistema manual, o corte ele pode ser realizado das seguintes formas: com o machado, que derruba, desgalhamento e traçamento, com o traçador e serra de arco, que derruba o desgalhamento e o traçamento, e a foice, facão, machete, terçado, entre outros, que faz o desengalhamento. Bom, no sistema
mecanizado, o corte ele é feito com motosserra. E para isso, a equipe é composta por um operador de motosserra e mais dois ajudantes. E o eito ele é de 5 linhas, que é o corte e a toragem em pedaços de 2,20 metros. E a seleção das toras para celulose e energia é um diâmetro de maior que 8 centímetros e a capacidade operacional é de 35 metros cúbicos, equipe dia. E, além disso, diversos fatores influenciam no corte com motosserra, sendo os principais. O tipo de equipamento, o peso, a potência, o comprimento do saber, etc. A declividade do terreno, o diâmetro das árvores, a capacidade do operador, que é o treinamento, a temperatura ambiente, a densidade do povoamento, a situação do subbosque. E no sistema mecanizado, o corte ele pode ser feito com ferro Bucher, que a sua capacidade operacional é de 100 metros cúbicos por hectare, ou então ele pode ser feito por Harvester, que possui a capacidade operacional de até 40 metros quadrados por hectare. E aqui podemos ver algumas imagens de como o ferro Bucher funciona e o Harvester, que é a colhedora florestal. Olá, eu sou a aluna Cauane Vitória e eu vou falar sobre a mecanização. Nos países de dependência da economia florestal, o estorvo da mecanização dos trabalhos florestais já é objeto de estudo há muito tempo, há muitas décadas, sendo a carga animal cujo o emprego remonta os tempos em que o homem se lançou na atividade florestal tendo como produção. É legítimo afirmar que a mecanização das operações florestais iniciou-se com a utilização de equipamentos adaptados, em resumos, projetados para trabalhos agrícolas. Esse tipo de solução atendeu por muito tempo às necessidades do setor e, ainda hoje, é bastante utilizado, principalmente por pequenos reflorestadores que têm a floresta como atividade secundária. Portanto, a complicação progressista da mão de obra e o aumento da capacidade produtiva das indústrias grandes, levando a um grande volume de trabalho no campo, obrigando o desenvolvimento de novos equipamentos projetados principalmente para trabalhos na floresta. Por fim, a introdução de novos equipamentos não é um evento instantâneo, pois provoca uma série de modificações, contendo-se a sistemas de trabalhos, de treinamento de equipes, treinamento de pessoal e principalmente aceitação do novo produto por parte do mercado que irá consumir. A colheita e o transporte. Essa operação refere-se à retirada da madeira da floresta e sua colocação em estrada transitável por caminhões. Conforme o equipamento utilizado, esse trabalho recebe vários nomes, sendo mais utilizados os termos baldeio e o arraste. Ou seja, cada equipamento utilizado, dependendo de como vai ser realizado a operação, recebe um termo diferente. O baldeio ele é utilizado quando o transporte é feito por veículos que possuem plataformas de carga, tipo carretas, caminhões e os forwarders. Já o arraste é mais empregado quando são utilizados guinchos ou arrastadores mecânicos, os skiders. Em condições topográficas favoráveis, ou seja, mais planas, sem muitos terrenos menos acidentados, ele reduz menos e é mais favorável, que é a utilização do transporte direto, onde o próprio caminhão do transporte principal entra diretamente na floresta, reduzindo bastante o manuseio de madeira, pois as etapas do baldeio e o transbordo são eliminadas. Em terrenos pouco acidentados, um caminhão do tipo 4x4 ou forwarders, ou mesmo tratores agrícolas com carretas, podem perfeitamente atender essa etapa da exploração. A topografia do terreno, que é um dos fatores muito importantes também para a mecanização. As condições da topografia plana permitem a entrada de qualquer tipo de máquina. Ou seja, é bem mais fácil acessar as áreas planas do que as que têm mais relevos, enfim.
Porém, quanto mais inclinado for o terreno, é mais difícil de se encontrar um equipamento adequado, pois são exigidas máquinas com características específicas para cada lugar, e o que torna a exploração às vezes inviável, ou seja, com difícil acesso ou nem tem como acessar. Assim, a utilização da tração em 4 ou 6 rodas, o emprego de chassis articulados, suspensão, oscilante, são avanços técnicos que permitem uma maior adaptação ao terreno, maior estabilidade e segurança, conferindo ao equipamento maior mobilidade e, logicamente, levando a maiores rendimentos e a maiores custos, né? Custos de dinheiro. Então, conforme a terra for mais plana, é melhor para ser acessada, é mais viável, é menos custo-benefício, e quanto mais a terra for ter mais acidentes e relevos, ele é mais difícil acesso e precisa de adaptações diferentes para cada tipo. Os conceitos aplicados depois de muitas pesquisas de materiais e posteriormente desenvolvimento de análise do mesmo com base em diversos materiais bibliográficos, como artigos, relatórios na área da colheita florestal, pode-se, por meio deste, obter uma visão geral e ampla do tema. Dessa forma, foi possível estabelecer algumas considerações. Os conceitos aplicados à colheita florestal, como a própria definição de colheita-sistemas, a descrição de fatores de influências, características do mesmo método, já estão bem consolidados. O que ocorre é uma complementação destes para melhor implementar novas técnicas desenvolvidas ao longo dos anos. Eu espero muito que todos tenham entendido o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, e agradecemos pela atenção de cada um. Muito obrigada.